Deixa eu abrir aqui em Daniel 6 para a gente. Nós vamos ler primeiro do versículo 1 até o versículo 10. Daniel 6, do 1 ao 10. E depois nós vamos pular para o versículo 16, ok? Vamos lá. Dário achou por bem nomear 120 sátrapas para governarem todo o reino, e colocou 3 supervisores sobre eles, um dos quais era Daniel. Os sátrapas tinham que prestar contas a eles para que o rei não sofresse nenhuma perda. Ora, Daniel se destacou tanto que os supervisores e os sátrapas, por sua grande qualidade, que o rei planejava colocá-lo à frente do governo de todo o império. Diante disso, os supervisores e os sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram. Não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel, não era desonesto nem negligente. Finalmente, esses homens disseram: jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel, a menos que seja algo relacionado com a lei do Deus dele. E assim os supervisores e os sátrapas, de comum acordo, foram falar com o rei. Ó rei Dário, vive para sempre. Todos os supervisores reais, os prefeitos, os sátrapas, os conselheiros e os governadores concordaram em que o rei deve emitir um decreto ordenando que todo aquele que orar a qualquer deus ou a qualquer homem nos próximos 30 dias, exceto a ti, ó rei, seja atirado na cova dos leões. Agora, ó rei, emite o decreto e assina-o, para que não seja alterado conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogado. E o rei Dário assinou o decreto. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Vamos para o versículo 16. Então o rei deu ordens, e eles trouxeram Daniel e o jogaram na cova dos leões. O rei, porém, disse a Daniel que o seu Deus, a quem você serve, continuamente o livre. Taparam a cova com uma pedra, e o rei a selou com o seu anel selo e com os anéis de seus nobres, para que a decisão sobre Daniel não se modificasse. Tendo voltado ao palácio, o rei passou a noite sem comer e não aceitou nenhum divertimento em sua presença. Além disso, não conseguiu dormir. Logo ao alvorecer, o rei se levantou e correu para a cova dos leões. Quando ia se aproximando da cova, chamou Daniel com a voz que revelava aflição. Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pode livrá-lo dos leões? Daniel respondeu: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo, que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal algum, ó rei. O rei muito se alegrou e ordenou que tirassem Daniel da cova. Quando o tiraram da cova, viram que não havia nele nenhum ferimento, pois ele tinha confiado no seu Deus. Até aqui basta para nós. Amém? Irmãos, nós estamos então no capítulo 6 de Daniel. Então ele fecha, essa parte narrativa do livro, Quando a gente começou lá em Daniel 1, Daniel era um adolescente, Chegou exilado da Babilônia, adolescente. Alguns autores dizem que ele tinha não mais do que 16, 17 anos, então não era ainda um homem adulto. E agora com 80 anos, no capítulo 6, Daniel já é um homem idoso agora. Essa pode ser uma outra pregação completamente diferente, se você quiser pregar para pessoas com idade mais avançada, de que Deus tem muitos planos para elas, independente da idade delas. Essa pode ser uma pregação completamente diferente. Mas ele está com 80 anos e vai encarar aí talvez o maior desafio da vida dele, passar ali realmente diante da morte, Daniel vivia então ali na Babilônia todos esses anos, viveu num contexto, como a gente tem dito, reafirmado sempre, muito semelhante ao nosso contexto, em que nós, como cristãos,
tentamos viver uma vida cristã todo dia, no nosso dia a dia, no nosso trabalho, nas nossas amizades, nas nossas escolas, nas nossas vida social, mas vivemos em um mundo que não é cristão, um mundo que não crê no mesmo Deus que a gente crê. E isso é um desafio para nós. É um desafio porque nós não podemos ter duas personalidades, nós não podemos ser uma pessoa aqui na igreja, uma pessoa fora da igreja, uma pessoa numa faculdade, uma pessoa em casa. Temos que ser cristãos, a nossa identidade tem que estar presente em qualquer ambiente que a gente esteja. E a vida de Daniel mostra para nós que isso é possível, apesar de Daniel vivendo ali numa terra completamente estranha, cercado de muitos inimigos destrutivos mesmo, correndo risco de vida ali. Você vê que é possível viver uma vida que traga glória ao Senhor, que louve ao Senhor mesmo nesse contexto. Daniel ali era um forasteiro, né? E a Bíblia diz que nós também somos forasteiros, né? A nossa pátria não é realmente aqui onde estamos. Nossa pátria é uma pátria celestial, é algo que ainda está por vir, né? Como o C.S. Lewis diz nas Crônicas de Nárnia, lá numa das últimas páginas, ele fala que aquelas histórias todas que ele contou ali eram só as primeiras 2 páginas do livro. Ainda tinha muito para vir. A vida que a gente vive aqui na Terra é só a primeira página do livro. Ainda tem muito por vir, eternamente, né, o que virá. Então a gente sabe que a nossa pátria não é aqui nessa Terra, né? E dessas narrativas aqui, então, de Daniel, nós temos tirado conceitos, né? Temos tirado lições muito importantes, né? A gente vê como a fidelidade de Daniel tem rendido para ele uma vida abençoada, uma vida de influência onde ele está, e Deus está usando a vida dele, né? A vida de fé de Daniel, quando a gente olha todas essas narrativas que a gente viu até agora, você vê que ela era alimentada por um conhecimento de Deus. Daniel conhecia a obra de Deus, a lei de Deus de maneira muito profunda. Você vê que ele consagrava a Deus, né? Tanto, até mesmo na alimentação dele, ele se consagrava a Deus. Ele estava cercado ali de amigos, né? De pessoas que partilhavam da mesma fé que ele. Daniel, sem dúvida, tirava a confiança dele ali do fato de que Deus era soberano, né? Sobre toda a obra humana. Porque imagina você, um adolescente de 13, 14 anos, ali, ó, da idade do Rafael, de repente você é simplesmente tirado do seu contexto, tirado da sua família, da sua terra e é levado para o outro lado. Como é que ficariam suas emoções? Como é que ficariam seus afetos? Como é que você confiaria que Deus é soberano? Porque Deus trabalha de muitas formas, irmãos, que não são óbvias. Nosso Deus não é um Deus óbvio. Ele raramente faz o que é óbvio. Basta olhar para nós aqui nesta manhã. Nada disso que está acontecendo aqui é óbvio. Então, Deus trabalha de maneiras que nos obriga, que nós temos que confiar na soberania dele. De que ele está no controle de cada ação, de cada coisa que acontece na nossa vida. É isso que a gente tem visto na história de Daniel. Que o nosso tempo, né? O nosso tempo, a nossa vida está nas mãos de Deus. Deus se faz conhecido para nós, né? Dessa forma. E nós vemos aqui no capítulo 6 que na primeira parte é inevitável fugir de uma lição aqui que vai afetar a todos nós de alguma forma. Nós vamos sair daqui com um conhecimento que de alguma forma pode mudar a nossa forma de viver, porque a Bíblia, como sempre, vai trazer um balanço ali, uma coisa que vem em 2 lados, em 2 pontas, e inevitavelmente nós vamos nos encontrar em um dos 2 lados dessa balança. Isso vai ser inevitável. Mas entendendo bem a história e contextualizando bem o que nós acabamos de ler, né? Você percebe que o reinado ali dos babilônicos, né, se encerrou no capítulo passado, quando Belsazar, né, que era o último rei ali da Babilônia, foi dominado, foi assassinado por Dário, que é o rei persa. Então começou um novo reinado. Mas Daniel continuou. É como se Daniel estivesse numa empresa, de repente a empresa foi comprada por um outro grupo, mas Daniel foi mantido como funcionário. Daniel não foi simplesmente relegado, não, ele continuou. Daniel, em toda a sua competência, ele continuou. E você vê que Dário, o livro, né, a narrativa mostra que ele foi modificando a forma de governar, fazendo coisas diferentes, colocando várias pessoas para organizar as coisas, vários prefeitos, vários deputados, algumas coisas assim. E Daniel estava se destacando. Daniel estava se destacando como alguém íntegro, e isso começou a gerar ali alguns problemas, começou a gerar ali alguns ciúmes e algumas coisas.
Veja bem, há um paralelo aqui, irmãos, muito claro com o Sermão do Monte. Quando você lê os comentaristas, quando você vê o pessoal fazendo comentários sobre esse texto, você vê aqui que Daniel, ele tentava ser duas coisas que parecem ser conflitantes, mas Daniel, ele era sal e ao mesmo tempo ele estava o tempo todo ali sofrendo. Quando a Bíblia diz que nós temos que ser sal, o que ela quer dizer com isso? Ela quer dizer que nós temos que nos envolver com o nosso mundo de forma a trazer benefícios para ele. A gente não está aqui só na terra, ou a gente não está aqui só na nossa cidade para nos separar dela. Isso fecha um ciclo que a gente começou a aprender, começou a estudar lá no primeiro capítulo de Daniel. Quais são os dois erros que a gente comete em relação ao nosso contexto? Quais são os dois erros que nós cometemos como cristãos dentro da nossa cidade, da nossa comunidade, do nosso contexto? Ou a gente tenta se separar, a gente tenta, em termos modernos, a gente tenta viver numa bolha, ou a gente se assimila. A gente é tão igual a todo mundo que ninguém nem percebe que a gente é cristão. Esses são os dois erros. Como é que você combate o primeiro erro? Como é que você combate o erro de se separar? Você tem que ser sal. Lá no Novo Testamento, quando nós somos alertados, você tem que ser sal no mundo, você tem que se envolver com o mundo, você tem que fazer parte. Uma igreja nunca pode, de nenhuma forma, dizer para os membros dela, a gente não pode isso deixar nunca acontecer na nossa igreja, nenhuma outra igreja, que vida espiritual e uma vida assim de cristã, dedicada, isso é coisa de missionário só. Ou isso é coisa de pastor. Isso não existe. Todos os cristãos, todos nós que somos membros de igreja, no nosso contexto onde nós estamos, nós temos que ser sal. Onde nós estivermos, nós temos que ser sal. Isso não é algo guardado só para quem tem chamado para missionário. Não, essa pessoa vai lá e ela que vai pregar, e eu vou orar por ela, e eu vou mandar uma contribuição financeira para ela e boa sorte. Não. Nós, em todos os contextos que nós estamos, nós temos que ser sal. É um erro achar que só determinadas profissões é que tem essa missão. Mais do que nunca, a gente precisa de bons cristãos em todas as áreas da sociedade. Nós precisamos de bons cristãos nas escolas, bons professores, nós precisamos de boas pessoas que trabalhem com saúde, com política, com arquitetos. A gente precisa de gente cristã em todos os lugares. Então, você vê, Daniel, de todos os profetas, gente, Daniel, ele é talvez o mais sábio, assim. Ele poderia simplesmente ser um profeta. Ele poderia simplesmente ser um Isaías, ele poderia ser um Ezequiel, ele podia ser um Jeremias. Mas não foi isso que Deus colocou ele. Deus colocou ele para ser o quê? Para ser funcionário público. Deus colocou ele para ter um trabalho ali diário, do dia a dia. Um cara que poderia muito bem ser um profeta. Porque Deus trabalha nesses ambientes também. Então, aonde você está, saiba que Deus te pôs lá por um motivo. E esse motivo é para quê? Para ser sal. E o que é o sal? Você coloca sal aqui porque o sal hoje não é usado mais assim. Nós temos um negócio fantástico chamado eletricidade. Que não tinha nessa época aqui. Sem eletricidade, quase nada do que está acontecendo aqui agora aconteceria. Aquela comida que a gente comeu não tinha sido feita. A eletricidade é importantíssima. Mas como é que você fazia para conservar alguma coisa nos tempos bíblicos aqui para que ela não estragasse? Era sal. Então veja bem a lição que você tem aqui. Aonde que você coloca sal? Você coloca sal em coisa boa? Você coloca sal em coisa que não vai estragar? Não, você coloca sal em coisa que se você não colocar vai estragar. Coisa ruim, coisa que pode perecer. Aonde que o cristão tem que estar, então? Ele tem que estar dentro de uma bolha. Nós vamos formar nossa comunidade aqui de pessoas muito boas, muito felizes, muito etc. E está tudo certo. Não, nós temos que nos infiltrar, penetrar que nem o sal aí nas veias da nossa cidade e tentar ser sal. Isso começa onde? A igreja fazendo uma programação específica para isso, na data tal, horário tal, de forma alguma. Isso começa dia a dia, pessoa a pessoa, que você tem contato todo dia. Você tem que ser sal, esse é o seu chamado, você não pode se separar. Nas suas relações, todos os dias, você tem que tentar influenciar as pessoas de uma maneira positiva. Esse é o nosso chamado. Mas o que acontece? O que acontece é que, veja bem, nós temos então esse espírito
de compaixão, de amor pela cidade, de querer trazer até mesmo de forma social para a cidade algo, certo? Mas ao mesmo tempo, o texto deixa muito claro uma coisa que não tem como a gente fugir como cristão. Pode parecer algo que pode deixar a gente um pouco desconfortável, mas não tem como. Que é o quê? Se você fizer isso, se você realmente for sal como você tem que ser, você terá alguns inimigos. Você terá pessoas que não vão curtir, que não vão estar satisfeitas. Você vai ter pessoas ali que vão, seja lá, de uma forma bem declarada, ser seu inimigo, ou vão ficar te ofendendo, vão ficar tirando sarro de você, ou vão fazer a sua vida muito difícil, porque você está sendo sal. Isso é inevitável. Isso não sou eu que estou falando, é o texto que está falando. Porque você vê que Daniel, os caras estavam procurando alguma coisa. Nós temos que achar alguma coisa para esse cara para derrubar ele. Mas ele não é corrupto. Ele é um ótimo administrador, ele é muito dedicado no que ele faz. Não tem jeito, vamos ter que achar alguma coisa em relação à fé dele. Isso inevitavelmente vai acontecer na sua vida se você estiver sendo um cristão que é sal. De alguma forma, alguém vai se incomodar, alguém vai se ofender. Então isso é natural, você tem que entender isso. Veja bem, se você olha para a sua vida hoje e você pensa assim, eu acho que não tem ninguém que está ofendido com o que eu estou fazendo, eu estou vivendo. Então você não está sendo sal. Você não está sendo como deveria ser. Porque o sal, quando pega na ferida, dá uma mordida um pouco. Então, você eu estou com uma expressão em inglês na cabeça, não estou conseguindo falar em português. You're playing too nice, você está jogando muito leve, você está jogando leve demais. Oi? Você está muito café com leite, exato. Não é assim. No Sermão do Monte, Jesus diz, bem-aventurado quando vocês forem perseguidos. Você tem sido perseguido? Então, assim, a lição aqui, ela é clara, não é uma opinião minha, é o que o texto diz. Quando você for um cristão, assim como Daniel, haverá oposição. Não se surpreenda com essa oposição. Essa oposição vai vir. As pessoas vão, de alguma forma, tentar tirar você do eixo, ou tentar falar para você assim, tirar sarro de quem você é, ou tentar, ficar procurando, tramando. Perceba como o texto é muito interessante. Se você não vê Daniel falando nada o tempo todo. Daniel está vivendo a vida dele. Regularmente, normalmente. Quando ele descobre o decreto do rei, o texto fala assim, que ele foi orar como ele costumava fazer. Não é uma coisa que de repente ele começou a fazer, ele costumava fazer aquilo já. E os outros estavam o quê? Tramando, conversando, fofocando, e procurando alguma coisa para derrubar o cara. Então, assim, é inevitável essa lição. O Timothy Keller, então, fala que não tem como, ou você vai estar numa dessas duas pontas. Ele fala, por que às vezes nós somos tão amáveis, nós não ofendemos ninguém, ou qual que é a outra ponta? Por que a gente às vezes é tão ofensivo que a gente não consegue amar ninguém? Porque às vezes tem alguns crentes também que é só mania de perseguição. Eu estou sendo perseguido, e a gente não tem liberdade mais para nada, e o governo vai não sei o quê, aquela perseguição, você se sente ofendido por tudo. O mundo não vai entender a gente mesmo. O mundo, quando olha um cristão vivendo em alguns momentos específicos da vida deles, especialmente momentos de tensão, ele vai olhar e não vai entender o que está acontecendo. E você tem que saber que o mundo não vai entender. Você tem que ter compreensão com o mundo. Você não pode olhar para o mundo e falar assim, tá vendo? Esses caras não sabem nada mesmo, são tudo... Você tem que ter essa compreensão. Então, olha só, vou ler de novo a frase. Por que somos tão amáveis que a gente não ofende ninguém? E por que somos tão ofensivos, às vezes, que não conseguimos amar ninguém? Inevitavelmente, nós vamos estar aqui nesse meio termo. Ou você está numa ponta, ou você está na outra. E a gente tem que trabalhar de alguma forma. Ou a gente está muito café com leite, ou a gente está muito agressivo. Achando que a graça a gente merece ela, enquanto nenhum de nós merece. E se eu parasse por aqui o sermão, acho que já seria uma reflexão fantástica. Acho que já daria para a gente refletir muito. Mas é inevitável partir para a sequência do texto e você vê o que acontece com Daniel. Essa história, eu tenho alguns recursos que eu uso lá na internet para procurar comentários, etc. O capítulo 5 da semana passada, eu fui procurar alguns comentários. Tinha alguns, não tinha muitos comentários sobre o capítulo 5. O capítulo 6 tem muitos comentários. Esse texto é muito famoso. Essa passagem é muito famosa.
Acho que qualquer pessoa que já frequentou uma igreja 6 meses ouviu essa lição, ouviu alguém comentar sobre isso, sobre Daniel sendo jogado na cova dos leões. Tem música infantil sobre isso, nas EBDs aí da vida, em todo lugar você ouve essa história. E isso, às vezes, é um problema. Isso acaba sendo um problema. Essa história é tão famosa que às vezes isso acaba sendo um problema, porque a moral da história aqui, muitas vezes, ela é ensinada de uma forma completamente errada. Ela é ensinada de uma forma que o autor não pretendia, na verdade. Qual que é a moral da história, geralmente, que a gente ouve em alguns círculos cristãos de Daniel ser jogado na cova dos leões? É normal a gente ouvir que a moral da história aqui é que se você for uma pessoa boa e corajosa, igual Daniel, você vai passar por alguns perigos ou alguns problemas. Você vai passar por alguns perigos. Vamos de novo então, calma. Qual que é a moral da história então, que a gente ouve geralmente sobre Daniel na cova dos leões? Essa história todo mundo conhece. Se você for corajoso, se você for uma boa pessoa, se você fizer tudo certo, se você orar, você vai passar por algumas coisas aí, mas Deus vai fechar a boca dos leões, vai te livrar. Deus sabe que você é inocente, por isso Ele vai livrar você. Se você confiar em Deus, Ele nunca vai deixar que nada de mal aconteça com você. Tem alguém que foi melhor do que Jesus Cristo nessa terra? Alguém já viveu uma vida mais perfeita do que Jesus? Ele foi poupado? Ele não foi poupado. Não é essa a moral da história. De maneira alguma. Essa versão aqui não é a versão que realmente o que o autor pretendia aqui. Quando o autor aqui escreveu, ele tinha outras coisas em mente. A gente sabe por experiência própria que muitas vezes Deus, na soberania dele, Ele permite que os cristãos, permite que o crente passe por várias situações adversas. O exemplo máximo disso é o próprio Jesus, que não foi poupado. Marcos, capítulo 2, versículo 17, Jesus diz assim, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores. A ideia aqui não é que você é tão justo que Deus vai fechar a boca dos leões, não é isso. Pelo contrário. Jesus veio, eu não vim chamar justo, não vim chamar pecador, vim chamar gente imperfeita. Então qual que é a ideia aqui? Essa passagem, irmãos, tem tudo a ver com salvação. Tem tudo a ver com a salvação. A gente sabe que a Bíblia toda é sobre Jesus. A Bíblia toda, irmãos, é sobre Jesus, não só os evangelhos. O Antigo Testamento todo aponta para Jesus. Todas as histórias da Bíblia estão relacionadas com Jesus, todas elas. Mas eu acho que esse texto aqui, se você ainda não percebeu, eu vou ajudar você a perceber um pouco como esse texto do Antigo Testamento talvez seja um dos que mais tem a ver com Jesus, ou mais explícito. É só você trocar a palavra Daniel pela palavra Jesus, e provavelmente você vai perceber o que está acontecendo. Perceba os paralelos. Daniel está sofrendo ali uma conspiração contra ele, correto? Nos últimos dias de Jesus, na última semana de Jesus, o que ele estava sofrendo? Uma conspiração contra ele também, estava sendo traído. Daniel, conhecido por sua fidelidade a Deus, estava sendo alvo de inveja, de conspiração. Eles estavam manipulando o rei ali para capturar ele de alguma forma na fé dele. O que estava acontecendo com Jesus? Jesus estava sendo levado a julgamento, quando a gente lê lá em Mateus 27, porque os líderes religiosos estavam ameaçados pela autoridade, pelos ensinamentos de Jesus, estavam preocupados que Jesus estava o quê? Estava ascendendo, assim como Daniel estava ascendendo. Percebe esse primeiro paralelo? Segundo paralelo, a relutância da autoridade. Lá na história de Jesus, você vê que as autoridades romanas ali estavam lavando as mãos. Não, eu não tenho nada a ver com isso. O que estava acontecendo com Daniel aqui? Você vê que Dário estava relutante em punir Daniel. Ele gostava de Daniel, ele não queria punir ele também. É a mesma circunstância. Mas, assim como Daniel acaba sendo entregado ao poder da morte, Jesus também acaba sendo entregado ao poder da morte. Daniel é lançado na cova dos leões, era um lugar de morte certa. E Jesus foi entregue para ser crucificado, que era um dos métodos de execução ali mais humilhante, mais dolorosos que existiam. E ele vai em silêncio, sem resistência. Assim como Daniel foi em silêncio, sem nenhuma resistência. Daniel, na influência que ele tinha ali com o rei amava Daniel. Ele podia ter tentado de alguma forma ir lá e conversar, mas ele... Não. Deus não foi o último recurso de Daniel. Foi o primeiro recurso de Daniel.
o primeiro recurso dele foi fazer o quê? Quando ele soube do decreto, ele foi orar, ele foi falar com Deus, virado para Jerusalém, para ele lembrar bem que ele não pertencia àquele lugar, ele pertencia a outra pátria. Essa foi a atitude dele. O primeiro recurso de Daniel foi Jesus, foi Deus, e não o último. E da mesma forma, a gente tem também o quê? A intervenção divina. Você vê que em Daniel 6, Deus envia o seu anjo para fechar a boca dos leões, preservando a vida de Daniel. E quando amanhece, o rei encontra Daniel vivo. Mateus 27, 28 mostra a mesma coisa. Mostra Jesus ressurreto ao terceiro dia, com um anjo removendo ali a pedra do túmulo, a ressurreição provando que Jesus era Deus, era inocente, que era justo. Percebe o paralelo? Você percebe que é basicamente a mesma história? Daniel, na cova dos leões, então, tem tudo a ver com a salvação. Tem tudo a ver com aquele momento ali. A salvação, irmãos, ela tem 3 tempos verbais quando você pensa em salvação. Existe a salvação no passado, a salvação no presente, a salvação no futuro. Esse texto aqui, ele fala sobre a salvação no futuro e sobre a salvação no passado. A salvação no futuro pode estar um pouco escondido do que ele está falando, mas quando você entende o que o autor aqui, o que Daniel estava escrevendo, isso fica muito claro. O leão, gente, essa imagem do leão, o leão que ruge, a boca do leão, isso é uma simbologia muito grande na Bíblia. Geralmente, quando a gente fala sobre leão, sobre boca de leão, sobre o rugido do leão, isso tem a ver com as injustiças, com morte. A boca de leão tem a ver com morte. No Salmo 122, no Salmo 22, que Jesus declara na cruz, né? Meu Deus, por que me desamparastes? Se você dá sequência nesse salmo, ele fala que me livraste da boca dos leões, que me livraste da morte. Então, Daniel, ele não foi protegido do perigo. Daniel foi protegido no perigo. No meio do perigo, ele foi protegido. Pelo poder de Deus, ele foi protegido. Ele experimentou ali, irmãos, um texto maravilhoso que é Isaías 11, 7. E Daniel conhecia esse texto. Daniel conhecia Isaías 11, 7. Que fala o que nesse texto? Fala sobre o novo céu e a nova terra. Fala sobre a salvação que vai vir no futuro, em que um leão e um cordeiro vão viver juntos. É possível hoje você vai lá no zoológico e colocar um leão e um cordeiro na mesma jaula, no mesmo ambiente? Isso, a Bíblia diz, vai acontecer no futuro. A Bíblia diz que nos novos céus e na nova terra você vai conseguir acariciar um leão. Vai ser um bicho domesticado. O que aconteceu ali dentro da cova foi Daniel experimentando o futuro que nós teremos, irmãos. Que parece surreal, mas isso é bíblico. Nós não vamos viver, irmãos, no céu com uma auréola em cima da nossa cabeça, tocando uma harpa. Não é isso que a Bíblia diz, não. Nós vamos viver num novo céu, numa nova terra. Você vai viver. Essa nova Jerusalém tem ruas, tem moradias, tem casas. Isso é uma cidade, você vai morar na cidade. Só que isso vai estar restaurado. Porque a gente sabe que o pecado contaminou tudo, não contaminou só a gente. O pecado contaminou a criação também. O pecado contaminou esse mundo. Mas no futuro isso tudo vai ser restaurado, isso tudo vai ser modificado. E qual que é uma figura que te ajuda a entender isso? Leão e cordeiro vão conviver juntos, vão estar juntos. Vai estar restaurada a experiência aqui na Terra. A experiência de Daniel na cova dos leões, ela serve como esse prenúncio, então, do reino de Deus, onde a paz vai reinar de forma definitiva, assim como Isaías profetizou. Nesse reino vindouro, até essas criaturas mais ameaçadoras vão coexistir aí em paz. Então, a cova dos leões fala sobre a salvação que você e eu vamos viver ainda no futuro. Mas ela também fala sobre a salvação que já aconteceu. O Evangelho, nós sabemos que já aconteceu. No texto, é muito interessante que ele não fala simplesmente assim, Deus enviou um anjo. No único momento em que Daniel fala no texto, o único versículo que Daniel fala no texto é o versículo 21. E ele fala assim, Deus enviou o seu anjo. Isso parece não ter importância, mas quando você estuda,
você percebe que em alguns momentos do Antigo Testamento, quando ele usa esse seu anjo, não é qualquer anjo, é um anjo diferente. Sabe um outro momento em que fala que tinha um ser diferente? Lá na fornalha, com Sadraque, Mesaque e Abednego. Quem era aquele ser, aquela outra pessoa? Era Jesus. Quem veio fechar a boca dos leões? É Jesus. Jesus veio fechar a boca dos leões. Então veja bem, não é você que fecha a boca dos leões, não é você que é bom o suficiente, não é porque você é justo, não é porque nós somos justos, é porque Ele veio fechar a boca do leão. Ou, em outras palavras, Ele veio vencer a morte. Ele veio tomar sobre si o que era para ser para nós. Ele foi devorado, Ele foi crucificado, Jesus foi morto na cruz, Jesus foi dilacerado pela cruz. Para quê? Para que nós não precisássemos passar por isso. Para que houvesse ali aquela substituição. Jesus, na cruz, quando Deus olha para Ele agora, Ele vê você. E agora, quando Deus olha para você, Ele vê Jesus. A morte perfeita de Jesus é a sua morte. E a vida perfeita de Jesus agora é a sua vida. Se você tem fé nisso, se você crê nisso, se você tem aquela convicção que passa só do raciocínio mental, mas que vai também para os seus afetos, vai para as suas emoções, se você crê nisso, essa troca acontece assim. Quando Deus olha para você agora, Ele vê Jesus, Ele não vê mais você. Jesus passou pela morte para que você não precisasse passar por essa morte. É a justiça de Deus. E é tão interessante, irmãos, porque veja bem, o que é a história moral, geralmente, que a gente ouve disso? Que Daniel foi uma pessoa muito boa, fazia tudo certo, então ele foi considerado justo, e porque ele era justo, ele foi considerado inocente. Não é isso. Quem fechou a boca do leão foi o próprio anjo do Senhor, foi Jesus. Mas mais do que isso, se você ler com calma o versículo 22, que eu vou abrir com a minha Bíblia, eu quero ler com vocês, para que não haja dúvida, eu vou pegar aqui novamente, Daniel, capítulo 6, no versículo 23, na verdade, versículo 23. O rei muito se alegrou e ordenou que tirassem Daniel da cova. Quando o tiraram da cova, viram que não havia nele nenhum ferimento. E por quê? Por que não tinha nenhum ferimento nele? Porque ele teve fé. O que salvou então? Foi as obras dele? Foi ele ser um ótimo funcionário? Foi ele ser uma pessoa muito boa? O que salvou ele? A fé dele salvou ele. Isso é confirmado em Hebreus. Hebreus, capítulo 6, se não me engano, fala que pela fé foi livrado da boca dos leões. A boca dos leões foi fechada. O que salvou Daniel aqui foi a fé. O que significa o nome Daniel? Deus é justo. Deus é a minha justiça. Eu sou justo? Não, Deus é a minha justiça. Daniel não foi salvo porque ele era justo, mas porque Deus era a justiça dele. Que coisa maravilhosa ter um nome, uma identidade que te dá essa segurança de que você não precisa ser a sua própria justiça, de que a justiça de Deus é que é sua. Glória a Deus por isso. Que libertador que é isso. Irmãos, veja bem. Nós estamos terminando a nossa série em Daniel, que está tentando ajudar a gente a ser cristãos aí que realmente não se separam do mundo, mas não se assimilam ao mundo. Fazendo referência mais uma vez ao Novo Testamento, nós somos chamados para ser o quê? Para ser luz. Quando você não é nem assimilado e nem se separa, você está sendo luz para o mundo. O Timothy Keller faz a seguinte pergunta sobre esse texto. Ele fala assim, como é que você sabe? Como é que você... Presta bem atenção nisso, presta bem atenção nisso. Como é que você sabe que você está seguindo as pegadas de Daniel? Ou melhor, como é que você sabe que você está seguindo as pegadas de Jesus? Já porque Jesus é o Daniel Supremo. A gente viu que tinha os paralelos. Como é que você sabe que você está seguindo as pegadas de Jesus?
de maneira muito prática, ele coloca assim, ó, algumas pessoas vão ficar muito irritadas com você e outras pessoas vão se apaixonar por você e pelo seu Deus. Percebam que o rei amava Daniel. Ele amava, ele não dormiu a noite. Daniel passou a noite mais tranquila que o rei. O rei estava ansioso, preocupadíssimo. Por quê? Porque ele amava Daniel. Por que ele amava Daniel? Porque Daniel era luz, cara. Então veja bem, algumas pessoas vão ficar muito irritadas com você, porque não tem como, lembra? Algumas pessoas vão ficar irritadas com você, cara, se você estiver vivendo como Daniel, como Jesus. Mas outras também vão se apaixonar por Jesus e por você. Vão se apaixonar pelo mesmo Deus que você serve. Algumas vão ficar muito irritadas, outras vão se apaixonar. O problema é que para a maioria de nós, não tem ninguém irritado com a gente por causa de Jesus, e muito menos não tem ninguém sendo atraído para Jesus por causa da nossa vida. A gente não está nem lá nem cá. Às vezes a gente está café com leite. A gente está morno. E veja, não é nenhum nem outro, é os dois. Algumas pessoas vão ter que se irritar, mas algumas pessoas têm que se apaixonar por Deus. Fala, cara, como assim? Que Deus é esse? Eu quero servir esse Deus também. Se a gente está conseguindo detectar isso na nossa vida, continua firme, continua nesse caminho. Você está nas pegadas de Daniel. Você está vivendo aí na Babilônia como Daniel, sem se assimilar, sem se separar. Tem um poema do John White que ele fala assim, ó, quando o acusador rugir, o inimigo rugir, sobre todas as coisas ruins que você já fez, você fala para ele assim, ó, eu conheço todas essas coisas e milhares mais que você nem sabe. Mas Jeová não conhece nenhuma delas. Jeová já perdoou, já pagou. Quando o inimigo rugir sobre os males que você fez, diga para ele, eu conheço todos esses males, milhares mais, mas Jeová não conhece nenhum. Isso vai te dar convicção para viver como Daniel viveu. Amém? Vamos orar? Meu Deus, nós te louvamos pela sua palavra, Senhor. Agradecemos porque ela é viva e porque ela é eficaz. Te pedimos que nos dê, Deus, essa convicção, que nos ajude, Pai, a ser como Daniel, Senhor. Nos ajude a entender que o seu chamado é para todos nós, para que sejamos sal, para que saibamos, ó Deus, pegar as ofensas e as irritações do mundo, mas para que sejamos luz, ó Deus, para que pessoas possam se apaixonar pelo Senhor através das nossas vidas, Pai. É a nossa oração nessa manhã, em nome de Jesus. Amém.